Já são 8 o número de mortos no desabamento de um lar de idosos no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital. Os bombeiros ainda trabalham para encontrar outras 4 pessoas que permanecem soterradas sob os escombros. A queda do prédio é investigada. Eu converso agora ao vivo com o repórter Pedro Corsini, que está no local da tragédia, ali ao lado do porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente Henrique Barcelos. Pedro, boa noite para você. Boa noite muito sentido, aqui muito triste com essa tragédia. E a primeira pergunta que eu te faço e peço que, por favor, você repasse ao Tenente Henrique Barcelos é sobre a dificuldade, porque já são horas de trabalho do Corpo de Bombeiros e ainda 4 pessoas permanecem ali soterradas. Qual que é a grande dificuldade do Corpo de Bombeiros para conseguir localizar essas vítimas que ainda estão soterradas? Oi, Carol, boa noite para você, claro, e para todos. Na medida do possível, nesse dia trágico aqui em Belo Horizonte, de fato subiu agora. Acabou de acontecer uma coletiva para atualizar o número de pessoas desaparecidas e também mortas. 8 pessoas já morreram neste desabamento aqui no bairro Jardim Vitória. Ao meu lado, o Tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Tenente, um dia triste para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Qual que é agora a atualização de momento e a dificuldade, esse trabalho que acontece ali embaixo agora? Boa noite. Boa noite a você, todos que nos acompanham. A gente acabou de atualizar esse número para 8 vítimas retiradas daqui, infelizmente em óbito. É importante ressaltar que outras 8 vítimas foram retiradas com vida desde a chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no início da madrugada e estamos buscando então por mais 4 vítimas ainda não localizadas. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, 9 vítimas também conseguiram sair por meios próprios. Agora, qual que é a dificuldade agora do momento? Que a gente viu que, de fato, a luz caiu, são muitos os escombros, eram 3 pavimentos acima. Como é que está o trabalho lá embaixo? Com a perda de luminosidade entra esse fator de risco, né, de termos alguma sombra ali em algum local de difícil visualização. Por isso já conseguimos para cá as luzes de cena, né, são torres de iluminação ou também alguns equipamentos portáteis que conseguem fazer literalmente essa noite virar dia para a gente visualizar toda a área de busca. Mas se eu explicava as 3 frentes, né, de atuação, onde estariam até então 6 vítimas. Esses 2 corpos que foram encontrados estavam em qual das suítes? E explica para quem está em casa como é que foi de fato mapeado essas suítes onde estavam os idosos. Bom, a gente fez um levantamento da planta desse pavimento de lar de idosos, que é o pavimento onde a gente concentra as buscas agora. Nós tínhamos então em sequência 3 suítes, do início da rua até a sua parte final da edificação e para o lado esquerdo mais uma suíte. Então nessas 4 nós concentrávamos as buscas. A atualização de última hora é de retirada nessa segunda suíte próxima à rua e também nessa mais afastada ao lado esquerdo. Trabalho que vai durar o tempo que for necessário, né, Tenente? Dia, noite, se for o caso? Com certeza estamos preparados para isso, equipes especializadas, revezamento quando necessário e todo o esforço aplicado aqui na Zona Quente. Essas famílias já foram avisadas, já foram comunicadas? Qual que foi a reação delas, né? Muitas com a esperança de encontrar com vida os familiares? Olha, a todo tempo nós atendemos os familiares aqui, né? Temos equipes também da Prefeitura de Assistência Social, buscamos o máximo de informação e realizamos também o acolhimento necessário nessa hora muito difícil. Tenente, obrigado pela participação, bom trabalho para o senhor. Vou liberá-lo porque o trabalho continua lá embaixo, ele também está nessa linha de frente, Carol. Mas agora para a gente explicar a situação aqui no local. Esse prédio aqui, essa casa, é parte deste lar de idosos. Aqui funcionava uma academia, um salão de estética e a casa dos proprietários deste lar de idosos. O lar de idosos em si começa a partir desse muro verde aqui, não dá para poder mostrar com muita definição após da luz, mas a entrada do lar de idosos era nessa rua aqui que desce. E ali, de fato, estavam os 23 idosos. Ao todo, tinham 29 pessoas aqui no local quando a estrutura desabou. Entre os mortos, Carol, está aí o dono do lar de idosos. Ele não conseguiu se salvar, né? O filho e a esposa foram socorridos com vida, mas ele e outros idosos que estavam aqui, infelizmente, não resistiram. Destes últimos óbitos registrados, são 2 mulheres, 2 pessoas idosas, né? Todos os óbitos até agora, exceto o deste homem, são idosos. A maioria deles do sexo masculino, não foi divulgada
a identidade dessas vítimas. As famílias que estiveram aqui mais cedo, que conferiram os corpos no Rabecão, fizeram reconhecimento aqui, já foram para o IML para liberar os corpos e dar andamento aí na questão de fato dos velórios, sepultamentos, mas a todo momento a expectativa aqui é de que esses corpos, essas pessoas, melhor dizendo, né, saiam de fato com vida daqui. Alguns familiares que eu pude conversar mais cedo já aceitaram duas hipóteses, né? A que eles saiam com vida ou a que eles saiam de fato sem vida. Mas o que prevalece é a fé e a esperança de que essas vítimas sejam resgatadas sãs e salvas, né? A gente sabe, aqui não dá para poder mostrar agora, Porta da Luz, a gente estava mais cedo em uma casa vizinha aqui e eu consegui ter uma visualização melhor do espaço, muitos escombros, Carol, pedaços grandes de parede, lajes, vigas, muito ferro. Então o trabalho do Corpo de Bombeiros ele é bem manual nesse momento, com marteletes, marretas, martelos, serras, para de fato, com cuidado, com técnica, tirar esses escombros parte a parte, sem que cause ali, né, de fato, algum prejuízo a essas vítimas que estão soterradas. Então é um trabalho que vai demorar, é um trabalho de formiguinha, né? Um ajuda aqui, outro ajuda ali. Não só a ajuda do Corpo de Bombeiros, como também, vamos mostrar aqui, Jorge e Luciano, por gentileza, a gente tem aqui do lado direito da imagem, depois dessa corda, alguns familiares de vítimas, algumas ali, de fato, que estou vendo agora com vocês, chorando, abraçando, porque receberam essa notícia, infelizmente. Mas temos casas ao lado servindo de ponto de apoio, com alimentação, água e escuta para de fato amparar esses familiares e também as equipes de resgate enquanto o trabalho é feito aqui no bairro Jardim Vitória. Nós procuramos a Defesa Civil de Belo Horizonte, que atualizou alguns dados importantes, como por exemplo, a estrutura foi de fato colapsada, não tem o que fazer. Alguns imóveis vizinhos correm risco dos muros de divisa virem a desabar. Então, os moradores vizinhos foram orientados por segurança a saírem do local e também a isolarem os muros de divisa e varandas. E sobre o lar de idosos em si, nós temos a informação de que ele estava com alvará em dia até 2030, então podia funcionar tranquilamente e também com alvará sanitário permitido pela prefeitura. O último alvará, inclusive, foi no mês de janeiro deste ano, que eles vieram aqui, fizeram a averiguação e, de fato, permitiram o funcionamento. Conversando com alguns vizinhos e com os familiares, esse lar de idosos, Carol, era um lar muito querido pela população aqui do bairro Jardim Vitória. Muitas famílias super confiavam na atuação há mais de 10 anos do lar aqui, adoravam, sabe, vinham aqui visitar os parentes, participavam das atividades da comunidade, alguns vinham só passar o dia e logo no fim do dia ir embora para casa. Então, de fato, é um lar muito querido. Inclusive, os proprietários também são super queridos pela comunidade. A vizinha da casa em frente ficou muito abalada quando descobriu que o proprietário, infelizmente, não resistiu a estes ferimentos, mas ficou aliviado em saber que a esposa e a criancinha de 2 anos foram resgatadas com vida. Como eu falei, além do lar de idosos, tinha a casa dessa família, uma academia e um salão, né, um espaço de estética. Aqui os trabalhos continuam, como o Tenente Barcelos informou, não há tempo nem horário para encerrar essas buscas. Enquanto tiver vidas lá embaixo, pessoas lá embaixo, eles vão estar procurando. Aqui a gente vê população também, imprensa e muitas viaturas do Corpo de Bombeiros. Um trabalho de fato que conta com o apoio da Polícia Militar, assistência social, pessoal que vai cadastrar aqui, pessoas que foram afetadas, Defesa Civil. Então é um trabalho agora de fato de soma de esforços para que... Vamos conversar agora com a Defesa Civil, para ele vir falar com a gente rapidinho. Menezes, o senhor fala com a gente ao vivo, por gentileza? Estamos ao vivo aqui no Jornal. Tudo bem? Boa noite, estamos aqui ao vivo. Qual que é a atualização da Defesa Civil quanto ao imóvel e também às áreas ao lado? Boa noite. Como a gente falou mais cedo, a parte documental do estabelecimento ela estava regular. Tanto do ponto de vista fiscalização, regulação urbana, tanto do de vista do da vigilância sanitária. Inclusive, a última vistoria da vigilância sanitária é de 2026. Então, documental, ela estava regular. E para avaliação de risco, né, às vezes do proprietário acionar a Defesa Civil para avaliar trinca, rachadura, batimento, a gente não tem esse histórico no estabelecimento.
Os imóveis ao lado, a gente viu que alguns já foram até interditados com ação preventiva para os moradores. Depois das buscas ali com muito maquinário, houve alguma atualização quanto aos muros dos vizinhos? Vamos lá, não tem imóvel isolado, né, nem interditado. O que nós fizemos foi a parte próxima do muro de divisa, que nos imóveis do fundo é uma varanda, essa parte está isolada para eles não permanecerem. E como elas não estão habitadas, né, duas delas, ficou mais fácil, não tem pessoas, já estava. No final da tarde, a gente teve que parar a operação para demolir uma parte do muro que estava sob risco. Então essa parte, após a demolição, consequentemente o risco lá foi mitigado. Mas mesmo assim a gente mantém o fundo isolado preventivamente enquanto dura a operação, até mesmo movimentação de guincho, de uma estrutura pesada, essa estrutura pode movimentar e aí a gente vai permanecer no local para continuar reavaliando sempre que for necessário. A gente ficou sabendo da Polícia Civil, por alto, que uma das possíveis causas pode ter sido uma obra que era realizada dentro do asilo. Vocês têm essa informação? É a principal causa de investigação e que provocou isso pode realmente ter sido essa obra? A Defesa Civil não tem conhecimento de intervenção no local. Ou na coletiva de 12 horas, me parece que a Polícia Civil trouxe isso, né? Que a perícia estava partindo para essa linha de investigação, que o local estava passando por uma intervenção civil, de uma obra civil, né? É o que a Polícia Civil divulgou, né? E é uma das linhas que eles estão trazendo. O delegado também disse que foi aberto um inquérito, né? Que será investigado e concluído, certamente, eles devem divulgar aí a causa do desabamento do imóvel. Muito obrigado pela participação. Ouvimos então Elcione Menezes Alves, subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizando essas situações aqui de momento. Muito obrigado, Menezes. A gente vai continuar aqui, Carol, acompanhando, porque afinal de contas há essa informação da Polícia Civil. Durante, inclusive, nossa programação no Alterosa Urgente, o delegado Murilo Ribeiro trouxe informação de que uma obra pode sim ter provocado, vai ser investigado, mas essa obra pode ter comprometido a estrutura aqui do lar de idosos que veio, né, ao chão nessa madrugada. Lembrando que há cerca de 2 anos, o mesmo prédio sofreu um incêndio, mas à época um laudo da Defesa Civil, a vistoria feita, apontou que a estrutura estava em boas condições, mas, claro, isso é um trabalho agora de investigação para saber se de fato foi a obra ou se foi algum outro problema. Isso porque não chovia na hora desse desabamento, não tinha registros de chuvas durante a semana aqui na região e, de fato, Belo Horizonte vem com os dias ensolarados há pelo menos uma semana. Então, a chuva não teria, por enquanto, segundo informações, provocado o desabamento. Possivelmente é investigado que essa obra tenha afetado a estrutura aqui do asilo no bairro Jardim Vitória. Carol. Obrigada, Pedro, pelas informações. A gente aguarda, é claro, aí o decorrer do trabalho da Polícia Civil para a gente chegar a essa resposta do que realmente causou esse desabamento. Mas o fato é que é um momento de muita tristeza, é um momento de muita dor. À medida que o Jorge Luciano, né, virou a câmera para a gente, aquela cena ali das pessoas aguardando, dos familiares ali no entorno daquela corda, por notícias dos 4 que ainda permanecem soterrados, ou por receber a notícia, né, da morte, do falecimento de 2, né, outros idosos que acabaram sendo retirados neste momento. Então, a gente se coloca no lugar desses familiares, que tudo que eles queriam neste momento é ter uma boa notícia de que essa pessoa conseguiu sair dessa situação, desse escombro, né? Então, a gente se solidariza, né? Todo o nosso abraço, né? Os nossos sentimentos a esses familiares que estão envolvidos nessa tragédia. Pedro, mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Qualquer atualização, qualquer notícia, qualquer novidade por aí, já que você permanece, você nos acione, que imediatamente você entra com a gente aqui no J Minas. Muito obrigada pelas informações.